Olá pessoal, o tema do vídeo de hoje a gente vai tratar sobre o adicional insalubridade. Especificamente a gente vai trazer as questões estabelecidas e previstas lá no artigo 394-A da CLT. Dentro dessa temática que a gente traz com relação à previsão do que é estabelecido lá no artigo 394-A, uma dúvida muito recorrente que as pessoas têm é será que é devido ao adicional de insalubridade por parte do empregador nos casos de afastamento da empregada gestante ou lactante que exerce a atividade insalubre? E aí a gente tem, conforme a previsão lá do artigo 394-A da CLT, regra geral é que a empregada gestante ou lactante ela deve ser afastada da atividade insalubre sem prejuízo da sua remuneração, e isso inclui também o adicional insalubridade. Então, dessa forma, o empregador ele deve afastar a empregada e, ainda assim, ela tem o dever, ela tem o direito de receber a sua remuneração integral, e isso inclui a adicional insalubridade. Dentro das regras trazidas nesse artigo, é importante destacar que, durante a gestação e período de lactação, que é o período de amamentação, qualquer que seja o grau de insalubridade, disposição dessa atividade, seja grau máximo, médio ou mínimo, deverá ocorrer o afastamento da empregada gestante e ela tem o direito à percepção da sua remuneração integral, incluindo o adicional de insalubridade. Dessa forma, o que ocorre na prática, nesses casos específicos, de uma empregada gestante ou no período de amamentação que exerce atividade insalubre? Na prática, as empresas, durante esse período, elas remanejam essa empregada para os exercícios de atividade insalubre. E aí o empregador, ele faz o afastamento, mas ele tem o dever de continuar efetuando o pagamento do adicional de insalubridade. Um outro ponto que pode acontecer na prática é que, não sendo possível a inserção dessa empregada no exercício de atividade salubre, o empregador ele faz o que? Ele faz o encaminhamento dessa empregada para o INSS para requerer o benefício do auxílio maternidade em razão da gravidez de risco. A gente tem a previsão lá do parágrafo 3º do artigo 394-A da CLT, a gente traz, esse artigo ele traz essa previsão do direito à percepção do salário maternidade de forma assim, entre aspas, antecipada, quando a gente está diante desse caso específico. E aí a gente tem o direito à percepção desse benefício em razão dessa gravidez de risco. E aí, na prática, através do devido atestado médico que confirma que a gravidez é de risco, pois impossibilita o exercício das atividades convencionais, a empresa ela solicita o salário maternidade, que é devido durante todo o período de afastamento, dessa necessidade de afastamento. Uma dúvida muito recorrente é se o benefício do INSS inclui esse valor do adicional insalubridade. E a resposta é sim, conforme a previsão lá no artigo 72 da Lei 8.213, que trata dos benefícios previdenciários. A gente vai ter essa previsão que estabelece que o salário maternidade ele vai equivaler à renda mensal integral da empregada. Outro ponto importante na temática do vídeo de hoje é com relação à redação do artigo 394-A atual e a decisão da ADI 5938. Então, esse artigo ele sofreu uma alteração na sua redação por conta da decisão da ADI 5938 do STF. E aí foi considerada inconstitucional uma parte desse artigo que previa a necessidade de apresentação de atestado médico emitido por médico da confiança da mulher que recomendasse o afastamento. Então, antes do artigo dessa decisão, o artigo 394-A da CLT, ele tinha essa previsão com essa parte da necessidade de atestado médico. Então, só para a gente deixar claro esse ponto importante de distinção dessas regras, é que a regra atual
Com essa decisão do STF, a regra atual é que durante a gestação e o período de amamentação, independente do atestado, essa é a regra atual, independente do atestado, qualquer que seja o grau de insalubridade, seja lá um grau médio, mínimo ou máximo, deve ocorrer o afastamento da empregada com direito à percepção, inclusive do adicional insalubridade. A regra anterior, antes dessa decisão, ela exigia a apresentação de atestado médico que recomendasse o afastamento. Então, quando eu estava diante de um caso em que, por exemplo, durante o período de lactação, qualquer que fosse o grau de insalubridade, era exigido, no caso, a apresentação de atestado médico que recomendasse o afastamento, para que houvesse o direito, inclusive, à percepção do afastamento e à percepção do adicional insalubridade. E com relação à gestação, nas atividades de exposição de grau médio e mínimo também era exigido a apresentação do atestado médico. Mas, regra geral, essa questão que eu trouxe dessa alteração do artigo 394A é mais para fins de informação do que essa decisão alterou. Mas a regra atual é que, independente de atestado médico, a gente não tem mais essa regra, enfim, porque houve a alteração do artigo 394A e a regra atual é que durante a gestação e lactação, independente do atestado médico, a gente não tem mais essa parte do atestado médico, qualquer que seja o grau de insalubridade, deve ocorrer o afastamento da empregada com direito à percepção da remuneração integral, incluindo o adicional de insalubridade. Bom, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado.